Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O nosso primeiro episódio não poderia ser melhor do que Entre Amigos. Vamos lá, hoje falaremos sobre a nossa missão do Rio Grande do Sul. E aí, como começou essa missão? Bora conversar um pouquinho? E aí, como começou? Bom, nós tínhamos planejado uma viagem para Gramado, né? O sonho da Ludmilla é conhecer Gramado. E aí a gente conversando junto, Gabriel com a Raíssa nos fez esse convite para irmos para Gramado. A gente programou a data, a gente, né, olhou a nossa agenda, a gente olhou todas as questões, tudo que a gente precisava. Foi a primeira vez que o Gabriel fez um convite com antecedência, né? Exatamente. O primeiro convite com mais de 24 horas de antecedência. É verdade. E o interessante é que nós conversamos a respeito de Gramado, e aí esse casal maravilhoso, sem saber do que estava acontecendo, fez esse convite, e no dia 19 nós vocês iríamos... não sabiam o que estava acontecendo. Exatamente. No dia 19 nós iríamos para o Rio Grande do Sul, mas a princípio seria para Gramado. E aí? Bom, e aí, num outro dia, né, um período mais pra frente, a gente foi comprar as passagens de avião e... Não dava certo de jeito nenhum. Engraçado que vocês sempre gostam de programar tudo e não conseguiram comprar Ia passagem. falar, vamos comprar a passagem, vamos comprar. Nós compramos as blusas de frio, né? Já planejando. Nossa, são aí. muitas histórias, né? Mas quando a gente foi comprar, de fato, a passagem, que a gente se reuniu, a gente recebeu a notícia do que tinha acontecido no Sul, né, do que as pessoas de lá estavam passando, e foi um choque para nós, né, principalmente pelo desastre que aconteceu, principalmente por todas as vidas que foram afetadas, pela proporção, né, desse desastre, e isso trouxe de imediato um choque, pelo menos para mim, foi muito grande. E interessante que, assim, a Rá mandou mensagem. E aí, conta um pouco sobre isso, amigo. Sobre essa emoção, esse coração ardendo que você comentou. A gente planejou, né, passar uma semana em Gramado juntos, né? E era uma viagem romântica, né? Vocês iam fazer 3 anos de casado, né? Isso mesmo. A gente ia comemorar 1 ano de casado. E, enfim, a gente foi para aquele encontro com Deus junto, né? E descobrimos que tinha acontecido isso. E desde lá Deus ficou falando no meu coração: vocês não vão para Gramado, mas vocês não vão para o Rio Grande do Sul? E aí eu falei: meu Deus, e agora? E aí aquilo começou a queimar no meu coração, vontade de ir, mas ir fazer o quê? Né? A gente só queria ir. E eu acho que o ID de Deus é isso, né? Ele fala: vai, e você tem que confiar e ir Ele mesmo. prepara tudo. Exatamente. Porque a gente foi assim, só no ID mesmo, né? Vamos, mas vamos fazer o quê? Com uma semana pra preparar tudo, né? E aí a gente nem conseguiu desmarcar o hotel, né? Se tentou falar, não deu certo, a gente nem se importou com isso. E eu falei pra Lud, falei: amiga, eu tô com vontade de ir, meu coração tá queimando. Aí ela: eu também. Um medo, um frio na barriga, mas Vamos, animados. vamos. E aí a gente começou a orar, né? Pra ver se era isso mesmo que Deus queria. E quando Deus lança uma palavra, vai e ele não volta atrás, né? E aí a gente foi. E no dia 19 chegaremos em Gramado, dia 19 chegamos em Lajeado. Lajeado. E Conta da a história de oração, Lajeado. Só um parênteses, da oração, a gente estava na casa do Thiago e da Ludmilla, Deus me deu uma palavra da viúva de colocar a bacia que ele derramaria o azeite. Eu não entendi. Bem lembrado. A gente, atrás das doações, a gente estava com um caminhão baú de 11 toneladas. Na noite anterior, a gente ia começar a carregar o caminhão na sexta. Na quinta-feira à noite, um irmão da igreja, o Cleiton, disse assim: eu tô disponível, vamos? Só que o dele era 33 toneladas, muito maior. E acabou que a gente colocou a vasilha, Deus derramou o azeite. O caminhão foi lotado e saímos com um baú também que foi para Guarulhos carregar lá. Então a gente chegou no Rio Grande do Sul com mais do que o dobro, muito mais, com uma carreta a mais de doações que Deus derramou o azeite. Ainda faltou caminhão porque tinha mais doações para a honra e glória de Jesus. Éramos 2 jovens com um caminhão de 11 toneladas e um sonho de encher ele em 7 dias, né? Isso aí. E aí o Senhor derramou o azeite mesmo. E aí... Íamos para Canoas, né? Verdade. Conta a história de como que mudou tudo. Porque É, a gente ia pra conectou. Canoas, A gente né? ia para Canoas. É, Eu fiquei sabendo da Larissa Estrada com o pastor Lipão, que estavam fazendo um movimento lá na Igreja Onda Dura. isso. E conectei com eles, a Lud conhecia eles, a gente não tinha tanto contato.
Mas aí a Larissa respondeu, passou o WhatsApp, a gente conversando. Ela, tá, vocês vão pra Canoas. Beleza, a gente tá indo pra Porto Alegre. Aí no outro dia, não, vocês vão pra Canoas. A gente Isso já na estrada, né? A gente já tava descendo e não, eu preciso que vocês vão pra Lajeado. Então, amém, a gente tá no ID e a gente vai pra onde mandar. Não tem questão nenhuma. Tanto que a gente ia ficar um dia em Lajeado e depois iríamos pra Canoas. E o Senhor não permitiu. Ele quis nitidamente que a gente ficasse ali em Lajeado, que foi onde a gente ficou. Interessante que a gente levou o quê? Barraca, colchonete, lenço umedecido, comida, água, porque a gente nem sabia Tudo. onde ia dormir, se ia dormir. Então, assim, a gente foi com o coração aberto mesmo, A né? gente pensou que ia dormir em abrigo, né? Sim. Então, a gente ainda brincou, vamos levar bastante lenço umedecido, porque se não der pra tomar banho, o Thiago e a Ludmilla encheram o carro, assim, pra nós de bolacha, pão, leite, comidas fáceis, né, Thiago? E na verdade foi um kit de sobrevivência, né? A gente fez um kit, montou um kit de Colchonete sobrevivência. de pra uma acampamento. semana. E a gente esperava o pior cenário, né? Verdade. Porque lá eles estavam vivendo esse pior cenário. Eles estão vivendo. Eles estão vivendo, né? E talvez ainda para muitos o pior cenário ainda nem chegou. É verdade. Mas quando a gente pensou em ir, a gente já se preparou para o pior. Então a gente imaginou que ia ficar em abrigos, a gente imaginou que talvez não teria lugar para ficar, talvez até dormir no carro. Verdade. Então, assim, era uma questão também, uma preocupação sobre a nossa segurança, sobre a segurança do nosso grupo e até das pessoas, né, que estavam. Então, só que assim, Deus foi tão maravilhoso que Ele usou pessoas, né, Ele moveu o coração de Casal algumas maravilhoso. pessoas. Um casal maravilhoso chamado Mateus. Marquem aí se vocês querem parte 2 com Matheus e Flávio Fagner. Marquem Eu pensei aí. Mateus e nisso. Flávio. Olha só. Mateus e a Flávia fizeram uma surpresa para nós, né? E a gente nem acreditou, porque a gente foi esperando que fosse muito duro esse começo. A gente foi sem saber de nada, Sem né? saber Eles de nem nada. conheciam Só a foi. gente, né? Só por telefone. Verdade. E com uns 3 dias eles... Tá bom, vai vir pra cá, então preciso receber essas pessoas aqui, né? Exatamente. Íamos em 5, fomos em 9. Uma loucura. Porque teve muita gente, né? A gente fez esse primeiro podcast. Estamos fazendo para falar da nossa amizade, de como essa missão queimou no nosso Sim. coração, né? Mas nós tivemos a ajuda da nossa igreja, o Do Águias de Cristo. Águias de Sim. Cristo. O Fagner, né, que mora em Guarulhos e foi Sim. com a gente, que eu conversei com ele também e falei, amigo, eu quero ir e eu vou orar para Deus autorizar. E ele ainda brincou, se ele deixar, você me leva? Aí o sobrenome da Lud é Bora, né? Bora. E a gente foi. E aí fomos em 5 no carro, o pastor e mais 3 pessoas no outro carro. Nós fomos em 9, eles ficaram menos dias, né? E a gente foi ficando. Deixar estava lá até hoje. E o nosso planejamento foi para 5 dias, né? Sim. 5 Mas dias. da mesma forma que o coração queimava antes de Pra ir, irmos, né? queimou também Pra para ficar. ficar. Exatamente. Interessante que a gente gastou, foram 2 dias, né? Pra chegar lá. E assim, uma nossa. viagem bem interessante, pegando até a O estrada de pessoal terra. vai pelo né, mar, Thiago? a gente foi pelo rio, a gente Todo foi seguir mundo acompanhando vai, o né? rio. Vendo Balneário Não passou em Camboriú. praia, não passou em nada. Florianópolis. A gente só viu mato, Vaca, barro, Carro vaca, atolado. ribanceira. Eu acordava, o Thiago tava na estrada de terra, falei, minha estrada de terra, o Rio Grande do Não Sul. chegava, não chegava. Foi 2 Gente, o dias Thiago até só chegar. dirigia estrada de terra. É. Eu não sei o que acontecia. Eu conheci todo o off-road. É, 2 Fora dias da pra estrada. chegar. mas glória a Deus pela vida da Rá, que foi confirmar lá, conseguiu arrumar a rota e chegamos. Na verdade, o Waze tava meio louco, né? É. Porque Bem desatualizado. caía a estrada, Sim. rompia Ponte. ponte, e aí ele não sabia para que lado mandar a gente. É, A gente acabou tendo que pegar estradas que a prefeitura tinha acabado de abrir sim. entre as cidades que foram extremamente afetadas. Mas enfim, vamos falar como foi lá agora, né? Sim. Essa chegada para vocês, como que foi essa primeira impressão, o cenário, o sentimento de vocês, assim que vocês chegaram lá em Lajeado? Vou falar? Pode falar.
Eu tive um choque. A gente chegando por Estrela, né? A gente encontrou o anjo de Deus que guiou a gente, porque não tinha muita opção de caminho, só tinha um jeito de chegar. Um anjo, né? E a gente seguindo ele, aí que meio que caiu a ficha. Porque a gente via pelo que a televisão tava mostrando, não era tanta coisa. É. Então quando a gente chegou lá, que a gente viu, meu Deus, a gente chegou à noite e realmente era muito pior do que eu imaginava e acredito que todo mundo imaginava. Era um cenário de guerra e é um cenário de guerra. Então foi um choque mesmo, foi um tapa na cara. Olha só onde a gente tá. E agora vamos fazer alguma coisa. E assim, eu não sei pra vocês, mas quando as pessoas me perguntam, e agora, qual que é a solução pra aquilo? Gente, a única solução pra tudo que aconteceu lá é Deus. É verdade. Porque nós fizemos tão pouco, né? Teve um dia lá que eu falei pra Deus, falei, Senhor, a gente tá fazendo tão pouco. Porque hoje a gente dá uma garrafa d'água, mas amanhã eles vão precisar de água de novo. E o importante é que a gente foi, né? Deus nos direcionou para lugares que o alimento não chegava. É verdade. O Gabriel e o Fagner encontrou uma moça. Era 2h da tarde, né? Quase 2h da tarde. O Gabriel deu uma banana para ela e era a primeira coisa que ela estava comendo naquele dia. Ela né? me disse que perdeu 8 quilos. 3 dias sem comer, né? As pessoas lá não nossa. têm mais nada, né? Nada. E aí eu falei, Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Porque é tão pouco que a gente tá fazendo, né? Sim. E ele foi muito cirúrgico comigo e falou, essas pessoas vão viver pequenos milagres. Amém. Porque foi isso que a gente foi fazer lá, né? Pequenos milagres para aquelas pessoas. Sim. Às vezes com fome, a gente batia na porta e dava algo. Cesta básica, um alimento, um Mas abraço. o que mais eles queriam mesmo, Thiago, era um abraço. Um abraço. Um abraço. É verdade. E uma das coisas que mais me chocou, porque a gente acostuma, né, em um ritmo de vida, na nossa situação, na nossa realidade, Sim. e a gente precisa disso, precisa daquilo outro, e geralmente a gente é voltado muito para o consumismo, muito para a Exato. questão de ter. Sim. E quando eles pediram um abraço, porque eles já tinham perdido todos os bens, Tudo. ou pelo menos Tudo. a maioria, perdeu tudo, né? Muita gente perdeu tudo, então eles já não tinham, perderam entes queridos. Então nessa situação, a gente volta para o início, né? A gente volta para o essencial, que é a afetividade, que é o amor, né? Que é o relacionamento. Então um abraço naquele momento, ele se mostrou bem mais importante do que o alimento que eles estavam Sim. com fome, né? O líquido que eles estavam com sede, mas o sentimento, o abraço, aquele segundo, né? Aqueles segundos de ter alguém ali para abraçar, para poder contar, para poder desabafar, foi mais essencial do que até mesmo os bens, até mesmo o que a gente poderia entregar de mantimento. E você concorda que a nossa pastora fala muito, né, que ser cristão é ser um pequeno Cristo, né? Então nós somos mesmo falhos. A gente não merece, a gente é imerecedor do amor de Deus. Mas naquele momento, a gente ali sem vaidade nenhuma, né? De galocha, sujos de barro, eles também sujos, né? Tomando Muitas vezes muita nem queriam chuva. abraçar a gente, porque falavam, não, eu tô sujo, mas ali, 2 pontos. Eles viam em nós um abraço de Cristo, né? Um conforto. E ali não tinha quem tinha uma casa boa e quem não tinha, quem tinha um carro bom e quem não tinha, quem tinha dinheiro e quem não tinha, quem tinha status e quem não tinha. Sim. Ali era todo mundo igual. Nós éramos iguais ali. Sim. E é assim que a gente é para Deus, né? Nós somos iguais. Ele não nos ama mais ou menos pelo que temos, né? Exatamente. E sim pelo que somos, filhos. E eu acho que queimou no nosso coração que lá existem, né? Filhos de Deus, que Deus ama muito. E ele movimentou anjos do Brasil todo, do mundo todo, para ir até lá, Sim. deixar tudo em casa e abraçar os filhos dele, né? Gente, isso é um presente que Deus nos dá, né? Um privilégio. Vai lá abraçar um filho meu a 20 horas de distância. É um presente. Igual o Thiago disse, todos estavam sedentos. É verdade. Mais do que pelo alimento, pelo abraço, pela palavra. Tinha um dia lá que o lugar que a água já tinha baixado estava subindo de novo e não tinha o que falar. Eu só abraçava e chorava junto. É.
Tanto que eu falei pro senhor, não abre a direita aqui, porque, sabe, a gente tava fazendo tão pouco que eu saí com a sensação de que a gente não fez nada. Nada. Porque eles perderam tudo. Casas de madeira e casas milionárias no mesmo bairro, todas destruídas, não sobrou uma parede. É interessante que a gente foi para servir, né? Para ajudar, mas na verdade eu vejo que Deus trabalhou muito mais em nós, Sim. né? Vaidade, egoísmo, porque a gente até comentou, né? Mulheres, eu gostava muito de andar de salto, a Raida brincou do Babyliss. Eu não saía se eu não tivesse com o Babyliss pronto. E lá a gente nem lembra disso, de galoche, fomos até almoçar uma hora lá, né? Íamos almoçar de galoche e sujo, assim. E assim, eu vejo que o Senhor trabalhou muito em nós. Acabou que a gente foi de uma forma, voltamos de outra, e é uma Sim. coisa que a gente vai levar pro resto da vida. Né? Esse cuidado e o amor de Deus nos detalhes com a gente. Né? Nos Desde o detalhes princípio. mesmo. Desde Da o água com princípio. gás. Nossa, água com gás. Eu sou apaixonada por água com gás, né? Assim, o Fagner que fala, gente, lá em Minas tem água normal, água com gás sai da torneira, porque a Raíssa só bebe água com gás. E a gente foi, né, sabendo que não ia ter puxa. A gente ia beber o que desce, comer o que desce. E no meio daquele monte de água, né, Thiago? Eu não sei mensurar a quantidade de água que tinha lá. E eu falei, nossa, eu já tô com abstinência, que eu queria uma água com gás. Quando eu olhei lá no cantinho, assim, ó, no meio daquele mundaréu de água, eu li gás. Falei, Deus, uma água com gás pra mim? Gente, a água tava até gelada, né? Porque tava, assim, no galpão. E Deus cuidou dos detalhes. E, amiga, assim, de mulher pra mulher. Você trocaria tudo isso que você viveu pra viver em Gramado no luxo, maquiada, Jamais. comidas maravilhosas? Jamais. Nós falamos isso semana, né, Ti? Que assim, nós completamos os 3 anos de casados e em momento algum a gente arrepende, né, de ter passado lá, literalmente, esse dia pra nós. E assim, foi a melhor experiência possível, porque melhor lugar pra estar. Tiago passou um pouco mal, né, Ti, lá, né? Mas eu acredito. Um pouquinho. Até isso eu acho que é retaliação, né? Sim, a gente foi espiritual. nós somos muito atacados Fomos na estrada, em muito. várias áreas, né? Nós fomos em oração daqui lá. Sim, A gente entrou em lugar que não era pra entrar e Deus nos guardou, né? é verdade. Porque eu acho que o inferno ele fica revoltado quando a gente vai fazer a vontade de Deus, né? É verdade. Mas Vocês Até pra vão? gente Então tá ir. bom. Então Mas vocês vão até pra passar por gente ir. muita coisa. A gente ouviu cada coisa, pessoas achando, isso. vocês são loucos, por que vocês vão lá? A gente ouviu, só manda doação, só manda o dinheiro, pra que vocês têm que ir? sim. E assim, a gente... Não era só mandar, né, amiga? Exato, a gente tinha que viver aquela experiência e como você disse, é um pouco, uma gotinha no oceano, mas a gente fez a nossa parte e eu creio que Deus trabalhou muito na nossa Com vida. Me certeza. fizeram uma pergunta anteontem. Se eu faria algo diferente. E se eu pudesse, ao invés, me perguntaram, mas quanto vocês gastaram nessa viagem? Você tem ideia? E você faria diferente? Você enviaria esse recurso? Você acha que você enviando esse recurso faria mais sentido do que vocês indo lá fazer esse trabalho? E a minha resposta foi, eu não faria nada diferente. E, inclusive, né, os nossos erros, eles nos ensinaram, né, depois a gente comenta sobre esse erro que foi levar muita cesta básica, muita coisa fechada, e o Sim. pessoal não tinha um fogão, não tinha É. panelas, não tinha louças, enfim. Mas a gente poderia sim enviar os recursos. Só que, mais uma vez, né, não, as pessoas precisam sim de uma questão de reestruturação, então isso vai demandar muito dinheiro, mas o que eles precisavam, né, nesse ponto era de Jesus. Sim. E através das nossas mãos, né, não porque nós somos bons de forma alguma, verdade. na verdade nós fomos para Jesus porque nós somos exatamente o contrário, nós somos maus, nós somos ruins, nós somos fracos e falhos, e aí a gente entende que isso que nos move para Ele, porque nós precisamos melhorar. Então, eu não faria nada diferente, porque o que elas, né, esses momentos que nós tivemos não foram só para Ele, né? Foram para nós, Pra foram nós. para o nosso Não adianta a gente só desenvolvimento. mandar a doação, né, o recurso, a gente quis ir
e não se arrepende de ter ido, né? De forma alguma. Sabe o que isso me lembra? Quando Jesus desviou o caminho dele para encontrar com a samaritana naquele poço. Ele podia ter feito um milagre na vida dela de longe. Sim. Ele podia falar, não, tem uma samaritana lá naquele lugar e eu vou curar a vida dela, eu vou transformar ela, eu não preciso ir lá, né? Verdade. Mas ele precisava ir até lá para ter um encontro com ela, né? Glória a Deus. Então eu acredito que é esse encontro É o que ID. aquelas pessoas... É o ID, né? E... Ai, nossa, gente... Mas vamos Igual um lá. amigo meu, só um parênteses. Ah. Um amigo meu disse: Gabriel, você e a Raíssa podiam estar em qualquer lugar do mundo, viajando no Brasil, enfim. O que vocês vão fazer E lá? o que você tá fazendo lá? Quando você recebe um chamado e aquilo queima no seu coração, É verdade. pode acontecer qualquer coisa que você vai fazer o que Deus te É. chamou para fazer. Amém. E só para fechar essa parte, isso que você disse, Raíssa, é sobre relacionamento. É verdade. Fechando um pouco do que eu disse antes, o Gabriel, e que você falou agora, é sobre relacionamento. É. Então nós não fomos porque vai ser legal pra gente, Pra aparecer, Não. nada do para tipo. aparecer. Tanto que, né, não tinha tempo para fazer nada. Era muito trabalho, era uma demanda gigantesca. Quisesse aparecer e viajar. Esbanjar, né, amor? E assim, o período que a gente ficou mais parado foi no carro, indo e Sim. vindo, porque lá a gente não parou. Então, assim, foi por causa do relacionamento que Deus nos permitiu ter com Ele e o relacionamento que nós temos com a pessoa, né? O que a gente fala de relacionamento de cruz, vertical e horizontal. É o que é o relacionamento que a gente tem com Ele, que Ele tem com a gente, que isso transborda também para as pessoas. Sim. Então, isso é resultado. A gente não fez isso porque, de novo, nós somos legais, nós somos bonzinhos de forma alguma. A gente não fez isso porque a gente queria parecer. E a gente não fez isso por motivo nosso. A gente fez Exato. por Ele. Por ele. E foi ele que colocou isso em nós, eu creio. Sim. Exatamente. Nem para agradar, nem para uma questão de salvação. Não, é porque Sim. nós fomos salvos, é que nós transbordamos isso, né? Isso é só fruto Não do que fazemos Ele para fez. ser salvos, né? É porque fomos salvos e Exatamente. fazemos. Exatamente. E tem uma coisa também que a gente tem essa mimimice na internet, né? Atrás da internet, atrás do celular, existe muita gente corajosa, né? É E muito verdade. julgamento. Infelizmente. E é muito fácil você estar atrás de um celular julgando o que o outro está fazendo, sem conhecer a história do outro, sem saber o que está no coração do outro, né? Porque você julgar raso é muito fácil. E sem fazer também, E né? sem fazer, porque assim, se a gente faz e não mostra, a gente está vivendo a nossa vida e não está fazendo nada. Tem esse julgamento. Tem. Se a gente faz e mostra, estamos querendo fazendo aparecer. para aparecer. Então, é o que a gente estava conversando hoje no carro, né, amiga? Quando Deus chama, não importa quem vai falar, não importa as circunstâncias. Quando Ele lança uma palavra, Ele não volta atrás. E o intuito desse podcast é incentivar as pessoas a seguirem o chamado do Senhor. Exatamente. Sem julgamento, sem preocupar com o que o outro vai falar. É. Não é fazer para mostrar, porque Deus sabe quando você faz para mostrar. Sim. É mostrar o que você faz para incentivar pessoas a fazerem. É viver o propósito. Porque se não fosse a internet, muita gente naquele lugar tinha morrido de fome. É verdade. Tem muita coisa errada? Tem muita coisa errada. Sim. Tem doação que está sendo retida? Tem doação que está sendo retida. Tem gente fazendo vaquinha falsa? Tem gente fazendo vaquinha falsa. Por isso a importância de ajudar pessoas sérias, como Sim. nós ajudamos a Larissa Estrada, né? Ela tá fazendo um trabalho lindo na internet. Então nós somos direcionados. E quando Deus conhece o nosso coração, eu conheci a Larissa Estrada, mas eu não sabia a dimensão que ela e o pastor, marido dela, né, o pastor Lipão, tinha, e nem a Onda Dura tinha. E de repente, sentávamos na mesa com eles em comunhão. Isso é presente que Deus nos dá, porque o nosso coração não tá nisso. Porque Deus realiza sonhos. Realiza sonhos. E eu vejo que assim, né, o Thiago O sabe olhinho muito da Lud bem, até brilhou. Porque era o meu sonho conhecê-los, né? Sim, você nem imaginava, não, né, nem amiga? imaginava. Porque quando a gente foi, a gente tava na estrada, ela falou, vocês estão descendo, eu tô subindo, a gente não vai se encontrar. Então assim, a gente foi, Sim. serviu, Sem expectativa. sem Sem expectativa. expectativa. Só que era um Cantaram sonho. num culto com o Cantaram pastor Lipão, no ela culto com o pastor Lipão. Deus pregou. realiza sonhos, Deus Ele faz realiza sonhos. infinitamente mais do que a gente pode sequer imaginar. Jamais imaginei, a gente fez o culto, né, no alojamento, e a gente somos pequenos mediante a tudo que Deus tem colocado em nós, né, e eu morrendo de vergonha, mas para a glória dele,
peguei o microfone e falei, vou tentar aqui. Thiago no violão arrasando. Cantou maravilhosamente. E bem. ele fez um apelo ali naquele alojamento que o pessoal Foi veio. Muitas Foi almas. impactante, Sobrenatural. porque assim, me emocionou muito, porque você via que aquele momento ali, por mais difícil que estava sendo, né? A gente sabe de toda a história, mas as pessoas aceitaram a Cristo. E elas, eu creio em nome de Jesus que elas terão a vida transformadas. E não só ela, Amém, amém. gerações. Gerações. E assim, eu acho tão maravilhoso que a gente falou sobre vaidade, sobre tudo que Deus foi tratando em nós. E quando a gente menos esperava, a gente estava lá na mesa com eles. Eu fiquei assim, admirada, não conseguia nem falar nada. E aí o Thiago começou a puxar assunto e fomos conversando. E eu pensei nisso. Quando a gente está no caminho e fazendo a vontade do Senhor, Ele lembra daquilo que a gente sonha e Ele realiza sonhos. Então, assim, fazer a vontade do Senhor é muito melhor, porque quando a gente busca fazer a nossa, a gente se perde no caminho e não é tão feliz. Mas quando a gente faz a vontade do Senhor, Ele vai nos mimando e vai cuidando de nós durante esse processo. Então, eu queria falar com vocês agora, nesse Eu só momento. concluí esse Pode raciocínio. concluir. Igual a Raíssa comentou, quando você tem uma missão, um chamado, o tempo todo ela ficava me perguntando pra onde a gente vai dormir, que cidade, qual que é o endereço. Eu falei, amor, Deus chamou, Ele convocou isso, colocou isso no nosso coração. É verdade. Então Ele vai cuidar e vai preparar tudo. Então E Ele fez. a gente foi com a confiança. A gente tá indo, tem essa direção, tem essa palavra, e a gente foi e Ele cuidou nos mínimos Nos detalhes, mínimos desde antes da gente resolver sair até a volta. Ele cuidou e preparou de tudo. Então, se você tem um chamado, se você tem um propósito, uma palavra, só confie Amém. que Ele vai direcionar e vai guiar tudo na sua vida. Glória Geralmente a o Deus. cenário não é favorável. Não é. Geralmente, quando ele fala, a gente olha e fala, peraí, tá tudo fechado para isso. Como? pra dar que eu errado. vou? Como? Pontes caíram. Muitas pontes caíram, não foram A gente poucas. correu o risco de ficar ilhado lá, né, Thiago? Exatamente. A gente passava um pouco, já tinha. E eu falava, alagado. Senhor, o Senhor que mandou a gente aqui, se a gente ficar ilhado, o Senhor busca a gente aqui. Tanto que a gente se perdeu um dia, né? Em 2 Sim. carros. O carro da frente do Matheus, quando voltou pra buscar a gente, não tinha mais não caminho. tinha mais O caminho. carro 10 subiu. minutos, É, né? É coisa verdade. muito rápida. Então, assim, é essa questão. O como é com Deus. É com verdade. Deus. A gente gosta de planejar, gosta de Só saber vai. de que forma. Não, se ele falou, a gente segue a palavra dele. É confiar. A gente não sabia como seria, eu também não sabia como seria. E a gente correu o risco de perder a vida, porque teve Sim. muita gente que foi ajudar e pegou doença e perdeu a vida. Só que assim, a vida não é nossa. Então é uma Deus coisa que que ardeu guarda. no nosso coração. Se ele quisesse retirar a nossa vida naquele momento, a nossa vida é dele. Sim. É verdade. Então não tem nada nosso. Até isso, né? Até a vida. Peraí, Então gente, foi. deixa eu ajeitar a cara. Aí, pronto. Aê. A gente não tem nada nosso. É tudo dele, inclusive a vida. Então, se ele quisesse retirar essa vida, isso está na mão dele. Então, ele nos permitiu que voltássemos e termos esse momento para poder compartilhar com vocês, para te incentivar a cumprir, a entender que o controle, né, o como está na mão dele, não é uma preocupação que nós devemos ter, e é confiar. Ele se agrada, né, ele se agrada dessa confiança. E ele quer que nós tenhamos isso no nosso coração. Sim. E, né, glória a Deus por termos dado, né, esse espaço, esse lugar para ele, termos confiado no plano dele, por mais que em momentos de insegurança, em momentos de medo, mas nós confiamos e ele sempre foi fiel. Amém. Isso mostra onde está o nosso coração, né? Se de fato o nosso coração está em buscar e adorar o Senhor mediante ao que Ele tem para fazer em nós e através de nós, ou se não. Então, nesse momento, gostaria de falar com vocês e que cada um falasse um pouquinho o que mais marcou vocês mediante a tudo isso, né? Essa trajetória toda nossa lá, né? A gente saiu daqui sábado pela manhã, chegamos lá domingo à noite e voltamos na segunda, chegamos de volta segunda à tarde, né? Sim. Então, assim, deu mais de uma semana. E eu queria ver com vocês, qual o momento, assim, que impactou mais a vida de vocês? Vamos lá, Bom, Thiago. para mim foram vários momentos, mas eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi, ao mesmo tempo que nós podemos ter uma segurança, nós temos uma estabilidade, nós temos uma vida, uma rotina, isso pode acabar assim. Para muita gente acabou assim, em horas, né? E a pessoa tinha toda uma vida estruturada, talvez um trabalho de décadas, e de repente tudo passou assim. Então, para mim, né, uma das coisas que mais me marcou foi isso.
Isso mostra, mais uma vez, o nosso coração não deve ser voltado para coisas e até mesmo para pessoas. Teve gente que perdeu entes queridos e talvez aquela pessoa era tudo, Verdade. né, Sim. na vida. Então, eu penso que assim, a nossa conexão tem que estar firmada em Deus, porque Ele é a única coisa que nós temos, o único tesouro que nós temos de fato. Olha que marido maravilhoso. E você, meu E amor? aí, Rá? Nossa, foram tantos momentos, né? E a gente viu tanta coisa naquele lugar. Mas duas coisas me impactaram muito. A primeira é que a gente não ouviu nenhuma murmuração. E eu nunca vou esquecer aqueles rostinhos, os abraços, sabe? O desespero de alguém te abraçar, alguém que nunca te viu na vida e te ver ali e te abraçar assim como se você fosse uma esperança para ela, né? E a gente tão falho, tão pequeno, me senti tão pequena naquele lugar. Então a gente não ouviu murmuração. Às vezes a gente reclama porque, enfim, a gente reclama por coisas pequenas demais. E ali todas as pessoas tinham perdido tudo. E muita gente, né? Eu acredito que a maioria, acho que a gente não viu ninguém reclamar mesmo. Eles falavam, a gente perdeu tudo, mas a gente ainda tá vivo. É verdade. O Thiago se emocionou muito porque tinha muitos idosos, né, Thiago? Com 70 anos, sozinhos, reconstruindo o pedacinho de casa que sobrou, né? E aquele senhor naquela casa lilás sentado contou pra nós que ele podia falar, isso é culpa de Deus, por que Deus não fez algo, né? Murmurar. E em momento nenhum ele murmurou. Ele sentou, tirou o boné da cabeça, né? A gente tinha que respirar para não chorar junto, às vezes. Eu E chorava. ele falou, a culpa não é de Deus. A culpa é de nós que somos maus, né? É verdade. A gente sabe o que tem que fazer muitas vezes e a gente não faz. E a gente falou, né? O Thiago falou, posso orar pelo Senhor? E ele, claro, baixou a cabeça. E a gente fez muitas orações, né? E foi uma coisa que me impactou. Enfim. Vai. E você, Gabriel? Você, mãe. Um dos dois momentos, um que mais impactou foi no culto, quando a mãe da Larissa disse pra Ivete, você vai agradecer a enchente. E aquela frase mexeu muito comigo, porque às vezes a gente passa por umas coisas que a gente não vê saída, a gente não vê solução, só que Deus ele já tem um propósito em tudo, ele vê o dia de amanhã, o que a gente não consegue ver, porque tá nas mãos e no controle dele. E eu fiquei Exato. pensando quantas enchentes a gente já passou na vida, a gente reclamou, murmurou e não agradecemos. E talvez foi um momento que Deus usou para com que aqueles filhos que estavam perdidos, desgarrados ou não, voltassem para Ele. Sim. E passassem sempre a agradecer, porque Ele é o dono do ouro, da prata, da vida, sopro da vida. Então, sobre agradecer a enchente. E o outro momento foi a senhora que estava sem comer, perdeu 8 quilos e sorrindo, sorridente o tempo todo. E eu falei, meu Deus. E às vezes acontece uma besteira e a gente já começa a murmurar, reclamar, falar que nada vai dar certo. E pessoas mais velhas que já tinham construído tudo, perderam tudo, essas eu só abraçava. Não tinha muito o que falar. Só Jesus mesmo. É a questão dos vulneráveis, né? É. Os idosos que já estão cansados de tanto trabalhar, que já fizeram Tinha tido uma tanto. enchente em Perderam tudo, novembro, né? E chega, exatamente. As crianças ainda vão, porque são crianças, as pessoas, sabe, não entendem o que Parece está não ver o que tá acontecendo. Elas fazendo. parecem que é não uma entendo. grande Noção, festa, né? né? Dormir na É. barraca. Então, assim, vão ter traumas, né? Mas para algumas eu acho que Deus guarda as crianças, Sim. né? Com certeza. A felicidade que elas ficavam, né, em receber os brinquedos, os É. doces. Então, foi um cuidado de Deus com a vida deles. Antes de ouvir seu momento, amigo, o Thiago falou sobre os idosos. Tá falando do casal? E teve um casal, né, Thiago? É. Quer falar deles? Do qual casal? Deles, que você tá pensando. Não, não é esse não, pode falar. Pode falar de outro. Que eles já tinham mais de 80 anos, né? Foi. E teve uma enchente em setembro, só que lá a enchente costumava subir. Eles esperavam, né? Colocava tudo pra cima, a enchente, a água ia embora e eles voltavam à vida normal. Sim. Só que dessa vez levou as casas, levou tudo, o bairro não existe mais. É uma E guerra. um senhor que a gente encontrou com ele vários dias contou pra nós que tinha um casal
né? Que quando eles, mais de 20 pessoas, né, amor, conseguiram subir no teto no telhado de uma casa e lembrou que tinha um casal de idosos vizinhos e foram lá chamar eles para falar que tinham encontrado abrigo e eles não responderam, não quiseram sair e depois encontraram eles mortos, né, abraçados. Então eu acredito que ali eles já estavam cansados, né, Thiago? Às vezes não tinha mais recurso, não tinha mais ninguém, né? De repente não teve filhos, não. E cansou e se entregou. E às vezes as pessoas podem até julgar, né? Nossa, eles não poderiam ter desistido. Mas cada um sabe do seu momento de vida. Sim. Para eles chegarem a desistir, é uma coisa muito, sabe? Esse momento marcou muito também. Porque você vê, a gente imagina, né? O sentimento que eles tiveram na hora. Dependendo da situação que eles estavam vivendo. Poxa, talvez ter que reconstruir tudo, recomeçar. A gente não tem mais energia, talvez não tenha recursos. E é muito difícil tomar essa decisão, né? E eles abraçados. Então, assim, é muito forte. Eu acho que isso que a gente vivenciou, isso que a gente ouviu, né? Que a gente experimentou, isso é uma transformação para nós. E o último momento, né, Saúde? Era um cenário de guerra mesmo. A gente conversando com o senhor, que eu pedi para me abraçar direito, ele comentou que o vizinho dele tirando a lama, porque a lama subiu muito. Ele bateu a enxada, o vizinho dele, e encontrou o corpo de uma criança. E disse, a lama vai ficar aí, eu não tenho coragem de mexer, vai ficar do jeito que tá. E, nossa, mexeu muito comigo. Foi realmente... foi um cenário de guerra, devastador. Tinha polícia, exército, tanque de guerra, pra tudo quanto é lado. De ninguém, né? É pior do que muitas pessoas imaginam. É pior do que muitas pessoas divulgam. E eles precisam de ajuda e vão continuar precisando de ajuda financeira, de bens materiais e de muita oração. Porque é um povo que está muito sedento. Deixa eu aproveitar só mais. Ai, amiga. É difícil a gente não falar, porque marcou muita gente, né? Um casal, né? Um relato que a gente ouviu também, que havia um casal e sogro e sogra, né? De um rapaz que estavam pendurados, segurando na correnteza. E aí, né, a gente não sabe quantas horas eles ficaram agarrados, segurando. Foi uma árvore, né? Foi numa árvore. Segurando uma árvore e o casal, né, de idosos, o sogro e a sogra do rapaz que estava lá, eles não aguentaram. Chegou um momento que eles desistiram, assim, não tiveram forças, né? Perderam as forças e foram levados pela correnteza. Aí você imagina a situação desse casal, né, principalmente da filha, vendo os pais sendo, né, levados pela correnteza e sabendo que talvez nunca mais viriam, não poderia nem enterrar, né, esses pais. É uma situação muito delicada. E ela mal conseguindo se proteger, né, não conseguia salvar ali os pais, né? Né, a sensação, o sentimento de impotência é gigante. Lourdes, precisamos encerrar. Vamos lá. Encerrar. Eu achei muito interessante aquele moço que a gente chegou e ele conseguiu pegar os cachorrinhos dele. Com as tartarugas. Com as tartarugas, né? E eu achei interessante que ele falou que foi julgado também, né? Você preocupado com os bichinhos. E ele conseguiu, graças a Deus, recuperar ali os animaizinhos dele. E ele falou uma coisa muito interessante. Teve ali a enchente de setembro e novembro e ele falou assim, Deus já tinha me falado que não era para eu ficar aqui. E o que eu fiz? Eu permaneci. E aí aconteceu tudo isso. Então, assim, muitas das vezes na nossa vida acontece isso. Sim. O Senhor, Ele manda sinais, Ele vai nos dando sinais mesmo, mostrando pra gente o que é pra gente fazer, e muitas vezes a gente não dá ouvidos e não vê, não fica atento. Então, eu queria falar sobre isso, né? A gente poder ser sensíveis mesmo a ouvir a voz do Senhor, que Ele tem pra nós, porque muitas vezes Ele tá nos livrando, a gente não escuta, não faz, e quando acontece ali a situação, a gente reclama, oh Deus, por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E no caso dele, o Senhor já, igual ele mesmo falou, Deus mesmo já tinha me dado outras oportunidades de sair daqui e eu permaneci. Ele disse, não posso nem reclamar. Deus já tinha me falado, eu que... É que quando a água sobe, às vezes, na nossa vida, né? A gente tá ali no desespero, a gente pede socorro, Deus dá uma direção. Aí você fala, tá, quando a água baixar, eu vou tomar uma decisão e vou sair daqui. Mas aí a água baixa, você volta à sua vida normal, você tá ali tranquilo e você esquece do que Deus te falou. Uma última coisa pra gente encerrar. Uma vez eu ouvi que eu e o Gabriel, a gente era muito novo. Vocês são muito novos e gostam de explorar tudo que vem pela frente. Nós precisamos cuidar dos de perto.
se nós não fôssemos exploradores, mas exploradores do caminho que Deus nos dá, muita coisa a gente não tinha vivido. Não tínhamos vivido essa experiência juntos, né? Sim. E o intuito desse podcast é fazer com que você ouça a voz de Deus. Amém. Independente da sua situação, Deus tem um chamado e um propósito, né, para você, Sim. assim como teve para nós. E aí a gente entrou, né, conectou o nosso coração no propósito do Senhor e Ele só nos guiou. E, meu amor, eu quero te honrar, tá? Porque ir para o Rio Grande do Sul foi muito difícil para nós. Eu passei a semana toda com medo, receosa. E Ele nem importou com o meu medo, porque Deus lançou a palavra sobre nós. E Já Ele, era. como provedor e incentivador da nossa casa, né? Sendo o sacerdote do nosso lar, Ele não me deixou desistir. Ele é louco, faz tudo de última hora. Montamos esse podcast Tá com menos de gravado. 12 horas. É verdade. Estamos aqui. E tudo é correndo, né, Thiago? Tudo. Mas se Glória a não é Ele e o coração disponível dele Não sai, né? e a boa vontade dele de renunciar muitas vezes muitas coisas, né, que muita gente não entende, ele não teria feito tanta coisa. Então, É verdade. eu te amo e muito Mr. obrigada Sardinha. por não deixar a gente desistir, porque se não fosse você, talvez eu não teria ido. E fomos como Neemias, né? Estávamos reconstruindo algo e a gente não podia ouvir ninguém, nem descer de lá, porque estávamos fazendo algo É grande. verdade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ah, Foi Não, muito peraí. Eu rápido. queria aproveitar também e agradecer ao meu esposo. Muito Porque bem! pelos nossos 3 anos, ele... Quando a Rafa falou que o coração tava queimando, o Gabriel mencionou. Você falou, bora, Lud, bora. Então, assim, o cuidado, né, que você sempre teve comigo. E eu vejo que, assim, Deus une propósito. A nossa vida, o nosso verdade. relacionamento Ele não é une isso. pessoas. Deus não une pessoa, une propósito. E eu vejo isso nos detalhes. E agradecemos em especial vocês também, Sim. que nos convidaram para essa aventura e onde o Senhor transformou a nossa Seja a vida. primeira Com de certeza. muitas. Amém. Só para arrematar isso aí, a Raíssa falou uma coisa que é muito importante. Muita gente não entende, às vezes, muita gente não entende, às vezes, o nosso propósito, porque a gente está E não fazendo. tem que entender. E não tem que entender. É seguir, E para servir. cada um, e isso é uma reflexão também que fica, para cada um, Deus vai mover de uma forma. Sim. Então, É uns verdade. vão ficar, outros vão e vão voltar, mas assim, não tem um formato, né, Não. que a gente possa Tem uma regra, ensinar, né? não tem uma regra, porque a regra é dele, o controle é dele, ele faz a forma dele. Então é muito importante a gente entender, né, cumprir o nosso propósito e respeitar o propósito do outro. Sim, Porque quem vai prestar contas, né? somos nós. Somos nós, então nós vamos prestar contas do que a gente, né, o que a gente vai entregar para Deus. Então, essa é uma reflexão que É eu a acho que é bem parábola dos legal. talentos que a gente vai fazer pra você contar pra nós, tá? Que Aí. Deus vai perguntar No pra próximo gente. podcast. É. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ah, a Muito gente bom quer viver essa falar missão com mais. vocês. Ah, Deus abençoe. Deus abençoe. Curte o Valeu. vídeo, comenta, compartilha. Ah, e vamos se deixar inscreve aqui no canal. embaixo Alguma coisa. o Pix da Larissa Onda Estrada, Dura, da pra Onda vocês Hope. Continuarem ajudando. Que eles estão limpando Uma as casas, instituição construindo séria. casas. Uma igreja muito séria do pastor Lipão e da pastora Isso. Larissa Estrada. E ainda Ah, existem quero muitos mais. processos Bora. que essas pessoas vão precisar. Então, É verdade. não se esqueçam, não é uma coisa de Ainda um não ano. acabou. Não Talvez- tá chato falar, continue falando do Rio Grande do Sul. É Exatamente, verdade. realmente é uma E questão façam, extremamente- ajude, compartilhem, Orem pelo poste povo do Rio e Grande do orem Sul. pelas pessoas. E tchau, temos Deus que encerrar. abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.